friozinho gostoso, né? Quem gosta de frio, tá gostando? Vamos pedir fogo dos céus. Tem gente que pede o frio, mas na hora que chega o frio fica meio, né? Não gosta tanto do frio. Eu sou mais do calor. Mesmo que no frio todo mundo fique mais bonito, né? Parece que todo mundo fica mais elegante. Mas a gente gosta... Só que não, né? Eu lembrei agora também do chinelo com a meia, né? Que acontece muito, a pantufa de um bichinho e a pantufa de outro, né? Mas, queridos, nós estamos chegando no fim da nossa teologia do amor. E é uma bênção porque nós caminhamos durante 2 meses, isso mesmo, durante 2 meses falando sobre amor. Isso quer dizer que nós temos que amar mais. Isso quer dizer também que nós aprendemos a amar mais. Isso quer dizer que nós amamos mais? Não necessariamente. Mas a palavra de Deus está sendo pregada e que em nome de Jesus hoje você possa encerrar essa caminhada do amor. Então nós falamos sobre a importância do amor, a relação profunda com Deus e como esse Deus nos leva a amar e como esse Deus nos leva a amar pessoas e também a amar o inimigo, que na minha opinião foi uma das mais difíceis aqui, né? Um amor equilibrado que é derramado em nós mesmos na relação do amor próprio e que nos leva a uma maturidade. E assim, semana passada com o pastor Nil, a gente falou sobre a questão do amor destrutivo que arrebenta com a gente. E hoje nós encerramos com o último tema da teologia do amor, que é, obrigado, Alberto, que é o amor e limites. E pensando nisso, vocês acham que amor e limite tem a ver uma coisa com a outra? Será que amar tem a ver com colocar limites? Será que até onde vai o amor? Até onde eu posso dizer, isso é amor? Não, isso aqui não é amor. Como que eu consigo fazer esses limites, né? E outra pergunta que eu penso também é, será que eu posso ultrapassar limites em nome do amor? Isso acontece muito na nossa sociedade, né? Quem ama realmente coloca limites. Será que a gente consegue amar pessoas sem limites, né? Será que limite tem a ver com disciplina, cuidado? Então, tendo essas perguntas em relação a amor e limites, eu quero conversar com os queridos 3 pontos rápidos. O primeiro está lá em Mateus 26, versículo 74, 75, finalzinho de Mateus. Na história que nós conhecemos muito bem, a história com Pedro. E eu creio que todo mundo tem um pouquinho de Pedro. Não sei em que área, mas nós temos um pouquinho de Pedro. E esse é o nosso primeiro passo, 74, 75, do capítulo 26. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gente, como primeiro passo em relação a entender amor e limites, eu preciso urgentemente entender que o meu amor é imperfeito. Anote isso comigo. Porque quando você acha que o seu amor é perfeito, que o seu amor engloba todas as pessoas, que você é o amor em pessoa, você já começa com um passo errado. A primeira realidade para a gente entender sobre amor e limites é que o seu amor é imperfeito. O seu amor não tem limites, muitas vezes. Deveria ter e não tem. E o que eu aprendo com Pedro, não só nesse texto, na questão quando ele coloca a mão no coração e fala: puxa vida, neguei Jesus, é que Pedro também tem um amor imperfeito. Eu quero passear em 3 textos com vocês, tendo em mente esse texto aqui, quando Pedro coloca a mão no coração e ele chora amargamente. Porque Pedro demonstra essa ideia do amor sem limites, do amor imperfeito. A primeira passagem de Pedro, que vocês conhecem muito bem, é Mateus 26, 35. Ainda nesse texto um pouquinho mais para trás, que diz assim: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Gente, nós temos um amor imperfeito, entenda isso. E com o amor imperfeito,
Eu sou intenso de todas as formas. Olha que interessante, Pedro é extremamente intenso aqui. Olha, Jesus, tudo pode acontecer, mas eu aqui, eu morro por você. E é interessante que ele puxa a turma, né? Vai dizer aqui, né? Os discípulos também estavam com ele, falando também, disseram o mesmo. A intensidade de Pedro mostra o quanto o amor dele é imperfeito. Porque ele é intenso no amor, mas ele também é intenso aonde? No erro, no fracasso. Nesse amor imperfeito para com Jesus. Então, se você tiver essa ideia e entender que o seu amor é imperfeito, você já começa, acho que, a caminhada um pouco mais leve. Entenda isso. Se nós somos pecadores, o nosso amor também vai ser ruim, vai ser equivocado muitas vezes. Isso não quer dizer que você vai viver sem limites para o resto da vida, a gente vai falar sobre isso também. Mas olha que interessante, ele está batendo no peito e falando que o amor dele é perfeito, que o amor dele é intenso, e mesmo assim, o que acontece? Ele diz lá atrás, ou lá na frente, né, 74, 75, não conheço esse homem. Vocês percebem como o amor imperfeito, ele fica pulando para um lado para o outro? De um lado ele está falando assim, deixa comigo, Jesus, eu sou Pedrão, não vai passar nada. E do outro lado, o que ele fala? Eu não conheço esse homem, mas você fala como ele. Não, eu não conheço. Começou a praguejar e jurou ainda. Eu não conheço esse homem. Olha que interessante, queridos. O coração de Pedro mostra para a gente um coração que é baseado no amor imperfeito. Nós somos assim também. Acordamos na segunda querendo jejuar, querendo glória e fogo de Deus, e devocional e piedade. Segunda noite você já está com o coração batido, quebrado, conseguiu ler um versículo só. Sabe o nome disso daí? Nós somos raça humana. Eu gostei muito da frase que o pastor Carlos César usou no domingo. O homem chora e pode chorar. O homem fracassa e pode fracassar. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Entenda isso. Entenda essa verdade. Como primeiro passo, você tem um amor imperfeito. Eu gosto de outro texto também de Pedro, que está lá em Marcos 14, 29. Peço que você abra junto comigo. Ainda nessa ideia da intensidade de Pedrão, ele diz assim, Marcos 14, versículo 29. Eu gosto muito de Pedro. Pedro é espetacular. Ele diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você conhece essa pessoa? Eu jamais. Pessoa que é intensa, ela tem um amor perfeito, ela tem a casa perfeita, ela tem os pensamentos perfeitos. Ela é tudo bom, tudo perfeito. E sabe o que ela fala? Ao mesmo tempo que ela joga e fala assim, eu jamais, ela está apontando para os outros falando assim, eu jamais, mas ele sim. É basicamente o que está acontecendo com Pedro. O amor intenso dele demonstra um amor imperfeito, que nós também temos assim. Se a gente não tomar cuidado, a gente acha que o nosso amor é perfeito. E a gente quer ensinar as pessoas. A gente quer falar para as pessoas assim, olha para mim que eu sei como amar as pessoas. Pedro está dizendo aqui, olha, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você imagina Pedro levantando no meio dos discípulos falando assim, olha, ainda que todos aqui, todos nessa sala, pessoas que curaram pessoas, pessoas que pregaram, pessoas que são discípulos do Senhor, mesmo que todo mundo fique escandalizado, se perca, eu não. Amor imperfeito. Sabe por quê? Porque o fracasso de Pedro acontece no primeiro texto que a gente leu. Ele fracassou, porque achou que seu amor era perfeito. Terceiro e último texto com Pedro, e aí esse texto você sabe de cor, João 13, dá uma folheada aí, João 13, 8 e 9, nós encontramos mais um passo de Pedrão em relação à intensidade e um amor que não entende muito bem os seus limites. Claro, me ligando. Vamos lá, João 13, 8 e 9 diz assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Conhece gente assim? Jesus, nunca que o Senhor vai tocar no meu pé.
Nunca. Ah, mas Pedro, se você não deixar eu tocar no seu pé, você não tem parte comigo. Você não faz parte do meu corpo. Não, então se não é assim, então já mergulha inteiro. Já vão mergulhar inteiro. Você percebe como o amor imperfeito ele sempre está na intensidade? Cuidado com isso. Se você conhece uma pessoa assim, ou se você é essa pessoa. Segunda-feira é intensa, terça-feira lá já embaixo. É do coração do homem viver assim? É, mas identifique isso como um problema. Não levante como um troféu, onde você sabe amar, onde você sabe falar as coisas. Identifique isso. Pedro demonstra isso em atos e em palavras. Mas no final, o que ele começa? Ele fala, saindo dali, chorou amargamente. Esse amor intenso, eu acho muito incrível, porque todo amor intenso, e é muito parecido com Pedro, ele sempre menospreza alguém. Ele sempre vai falar que ele é o melhor, que o amor dele é melhor do que os outros discípulos. E talvez a gente esteja vivendo isso. Essa soberba. E é interessante que quando Jesus vai falar com ele, Pedro, tu me amas? Sabe o que Jesus está falando ali? Ele está falando, olha, Pedro, eu estou querendo tratar a sua soberba, o seu desespero de coração de querer ser maior, de querer ser melhor, de querer ter um melhor amor. Tu me amas mesmo, Pedro? Ele está trabalhando a soberba do coração. Olha, coloque bastante isso no seu coração. Não espere perfeição das pessoas. As pessoas não vão ser perfeitas com você. Sabe um ponto interessante? Porque você também não é. Você não vai ser com elas. E quando você compreende isso, você acha que entra num nível de graça, de bondade, de tranquilidade na vida que é uma bênção para você e para as outras pessoas. Porque também você não espera algo das outras pessoas que até mesmo você não consegue fazer. Primeiro passo para entender amor e limites. Entenda que seu amor já é fracassado, já é ruim, tem suas falhas, tem os seus limites, sabe, sem entendimento, imperfeições. Mas como que, então Diego, estou entendendo, tá, eu sou limitado, meu amor realmente não consigo entender muitas vezes, fracasso diversas vezes. Como que uma pessoa dessa consegue ter o equilíbrio? Consegue ter o equilíbrio. E eu separei 2 pontos onde nós podemos identificar uma possibilidade de equilíbrio. O primeiro ponto é que uma pessoa que ama de forma equilibrada, que entendeu o primeiro passo em relação ao problema que nós temos, ela cuida com limites. Agora nós vamos entrar propriamente no texto, que é, eu quero que você abra em Êxodo 20, eu quero fazer uma rápida atividade com vocês aqui. Todo mundo sabe de cor que tem Êxodo 20, certo? Os 10 mandamentos. Por que eu quis colocar Êxodo 20 aqui com a gente? Porque quando eu entendo que eu sou fracassado e o meu amor realmente é imperfeito, o primeiro passo é entender assim, entendi isso. Então agora, como que eu busco esse equilíbrio? Buscar esse equilíbrio é entender como Deus trata com a gente. Olha que interessante. Quem cuida, coloca limites. A máxima de Deus para mim e para você é a lei dele. Os 10 mandamentos, e aqui eu não vou ler todos, mas nós temos aí, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para santificar, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás, e tem outros textos. Por que Deus pega essas ordenanças, essa lei, e entrega para o seu povo? Sabe qual é um dos pontos máximos? É porque Deus nos ama. E quando Deus mostra o seu cuidado nas leis para o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo, Ele está colocando o quê? Limites. Isso quer dizer que limites têm a ver com cuidado? Com toda certeza. Olha que interessante, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está dizendo aqui? Deus está cuidando para que não caiamos em ciladas vazias. Vocês lembram como os deuses eram promíscuos no Antigo Testamento? Como eles pediam idolatria promíscua, sexualidade vazia. É isso que Deus está falando. Olha, não olhem para lá, olhem para mim. Sabe por quê? Porque eu quero cuidar de vocês. Porque quem olha para lá, quem se ajoelha lá, não consegue se ajoelhar aqui,
e vai sofrer o resto da vida. Você conhece pessoas idólatras. Nós somos também. E quando nós fracassamos nisso, nós sofremos, nós padecemos até o fim da vida. Lei de Deus, não olhe mais dessa forma como legalismo, né? A gente tem que tomar cuidado nessa linha, né? Porque às vezes a gente fala, não, lei de Deus é legalismo, então para mim não serve. Serve sim. A lei moral ficou, a lei cerimonial não e a civil também não. Mas a lei moral ficou, foi anunciada por Jesus em Mateus 22. Então ela fica. O texto que você tem aí nas suas mãos, em Êxodo 20, é para você hoje. Mas sabe para quê? Para cuidado. Quem cuida, coloca limites. E agora trazendo um pouquinho para a gente aqui, né? Vou dar um exemplo ainda em Êxodo 20. Tem lá, não matará, certo? Quantas guerras começaram por causa de morte? Porque uma pessoa matou a outra. Um rei matou outro rei. Um rei matou o filho do outro rei. E começa a guerra. Sabe o que Deus está olhando e falando, não mata, porque eu sei o resultado da morte. É um pai bondoso falando assim, eu estou cuidando tanto de vocês, que eu vou colocar limites. Porque eu sei que se você passar dessa corda, dessa linha, você vai morrer. É o pai falando para o filho não colocar o dedo na tomada. Porque o filho não sabe que é um choque, e aí o filho vai lá e coloca e aprende na marra. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, maturidade é aprender com os erros dos outros. É você olhar os erros dos outros e entender que ali tem um erro, ali tem um fracasso, e ter cuidado para não avançar esses limites. Isso é importante para a nossa vida cristã. Porque se você quer caminhar em amor e limites e entender isso, você demonstra amor quando você cuida, colocando limites. Limites nos seus filhos, nos seus amigos. Tem amizade que não tem mais limite, que passou dos limites. E empresta aqui, empresta lá e já não sabe mais o que acontece. Passou muitas vezes dos limites. Lei, limite é importante, é um cuidado. Deus está estipulando esse cuidado. Quero trazer um pouquinho mais para perto da gente. Você já conheceu uma criança sem limites? O que uma criança sem limites faz? Esperneia, estaria gritando aqui na frente. E geralmente, por trás de uma criança sem limites, o que tem? Um pai sem limite também. E geralmente tem um vô também, sem limite, assim, por assim em diante. Mas é interessante, né, que os pais hoje em dia pensam muito assim, eu não coloco, ou eu não falo, eu não puxo a orelha, não chamo atenção, porque eu tenho medo de traumatizar. Essa palavra hoje em dia, né? Traumatizar a criança. Mas, queridos, a gente vai entrar em alguns textos aqui agora. A disciplina, o cuidado, é você olhar para o seu filho, para o seu amigo, para o seu esposo e falar, eu te amo tanto, que eu vou dizer não. Nós perdemos a possibilidade de falar não para as pessoas. E aí a gente cai naquele famoso jeitinho brasileiro. Então a gente fica... É um absurdo isso, gente. A gente não pode falar não, porque o brasileiro fica meio magoado, meio dodói. Por quê? Porque a gente não fala não. A gente não coloca limites. E não só em crianças, mas você conhece adultos sem limite? Também é difícil. É quase uma criança chorando também. Olha como é importante a questão do limite. Olha como Deus trata o seu povo com limite também. Com disciplina, com cuidado. Se Deus faz isso com a gente, por que a gente não faz isso com os nossos filhos, com os nossos amigos, com as nossas relações, com a nossa igreja? Conheci muita gente que perdeu família por causa de igreja. Isso mesmo. A pessoa ia de segunda a segunda na igreja e não dava a mínima para a família. Perdeu a família, não colocou limites, não conseguiu falar não, muitas vezes para alguns cargos, para algumas posições. E aí o que acontece? Fracasso. Olha como é importante dar o primeiro passo entendendo que o seu amor e o meu amor é imperfeito. Porque aí quando eu chego na questão da lei, eu compreendo, identifico e falo, Deus, eu preciso disso. O Senhor fez, eu quero fazer também. Mas aí eu coloquei até um ponto aqui que acontece muito, cuidado com os seus limites também. Porque às vezes você vai colocar limites insanos. Vou dar um exemplo aqui. Você pega o seu carro e você entra na Dutra, certo? Lá na Dutra o limite é 100. Acho que é 100, né? 100, 110, se eu não me engano. Se o limite caísse para 20 por hora,
A gente ia conseguir andar lá na Dutra? Ia ser quase impossível, né? A gente ia se segurar, né? A gente ia ser difícil demais. Se você pega 2 Fusquinha lá na frente, os 2 a 20 por hora. Tec, 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 tec. São Paulo a Rio, 400 km. Como que você chega lá no Rio de Janeiro? Vai demorar muito tempo. Sabe o que é isso? É você colocar limites que ninguém vai conseguir. Entenda também isso. Compreenda isso. Não coloque limites impossíveis de conseguir. Entenda a sua realidade. Entenda em quem você precisa colocar limites. Identifique isso e coloque um limite possível. Se é 100, coloca lá um 90 para ter uma margem ali de erro, né? É interessante quando a gente pensa nisso. E outro ponto muito importante é derrama a graça nas pessoas que passem do limite. Porque nós começamos com um texto de uma pessoa que passou dos limites, Pedro. E o que Jesus faz com Pedro? 2 exemplos de graça, né? Ele vira para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. É esse Pedrão que negou ele. Jesus restaurou ele e falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E outro texto muito conhecido é quando as mulheres chegam no túmulo e há um anjo lá, um jovem, e o jovem fala assim, Marcos 16, 7 diz assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Sabe por que esse jovem vira e fala isso, esse anjo fala isso? Porque ele sabia que Pedro estava mal. Por que não falou só, vai lá, avisa os discípulos? Vai lá, avisa os discípulos e retifico a Pedro. O nome disso é reconciliação. Passou dos limites? Passou, mas aqui é o lugar de pessoas que passam do limite. Aqui é o lugar de pessoas que passam do limite. Nós passamos do limite muitas vezes. Então, haja com graça, com amor, com perdão para sua família e para as pessoas que estão pedindo às vezes limite para você, ou para as pessoas que você vai colocar limite. Entendeu? Então, problema, quem cuida, coloca limites. Então, se você não está colocando limites, você não está cuidando da sua família, você está passando perrengue, porque está sem limites. E, por fim, creio que seja um pouquinho mais difícil, quem disciplina, também coloca limites. Agora a gente vai passear um pouquinho nos textos de Provérbios. Já peço que você abra sua Bíblia em Provérbios, no livro de Provérbios. Depois de eu entender a questão do cuidado, e quando eu amo, quando eu cuido, eu coloco limites, às vezes as pessoas não vão entender esses limites e vão pisar na bola com você. Aí entramos na questão da disciplina. Mas olha como que é a disciplina bíblica, né? Provérbios 13. E a gente vai começar com o exemplo dos filhos. Versículo 24 diz assim. Todos conhecem aqui, mas eu quero trabalhar a partir dessa perspectiva da disciplina com limites. Como que você consegue usar o limite como uma possibilidade de disciplina. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama, cedo a disciplina. Quando a gente é jovem, a gente não entende isso. E eu falo por mim mesmo. A minha mãe sempre falava assim, eu estou batendo porque eu amo. O jovem não vai entender isso. É difícil a gente entender isso. E eu apanhei muito. Alguns irmãos que conhecem sabem o quanto eu era terrível quando era moleque. Muito terrível. De ponto de... Não posso nem contar aqui para não dar muita ideia para adolescente fazer as coisas aqui, né? Mas era muito terrível, muito terrível. Ponto das tias falaram, Diego, você precisa se converter. E era verdade. Meu coração era louco. E não é porque minha mãe não colocava limites. Ela colocava. Se vocês conhecem minha mãe, vocês sabem disso. Mas é que eu ultrapassava sempre os limites. E a disciplina precisava vir toda semana em mim. Talvez você aprenda sem precisar ter disciplina toda semana. E é uma bênção quando você não precisa receber a vara toda semana. Mas eu precisava. Naquele momento eu não entendia. Mas hoje, mãe, eu acho que a senhora precisava ter batido mais. Em alguns momentos, sim. Deveria ter colocado mais a vara. Por quê? Porque é bíblico, queridos. O que retém a vara aborrece seu filho. Mas o que ama, no iniciozinho, começa a disciplinar. Usa a vara. Com amor, é claro, a gente vai demonstrar isso. Então, quando eu entendo a questão da disciplina, e que a disciplina faz sentido com o limite, então eu consigo trazer para 3 áreas aqui. Primeiro, a igreja, que disciplina demonstra amor. Igreja também é lugar de disciplina. Mas, na minha opinião, e o que eu percebo, biblicamente, não do jeito que se fazia há 30 anos.
que era uma visão assim. E os irmãos sabem do que eu estou falando aqui, porque a maioria daqui são pessoas que conhecem a presbiteriana há muito tempo. Qual era o objetivo da disciplina antigamente, muitas vezes? Humilhação. Machucar pessoas. E o fim era ganhar a pessoa mesmo? Fala sério, queridos. Quantos aqui foram machucados pela igreja? Muitas pessoas. Quantos aqui poderiam estar sentados aqui com a gente e não estão? Por causa de, às vezes, a gente machucar as pessoas. Vocês percebem como a disciplina, muitas vezes, ela não foi usada com a ideia de Mateus 18, que a gente vai chegar ainda nesse ponto? A disciplina faz todo sentido na questão do cuidado, na questão do amor. Quem ama vai disciplinar com certeza. Mas o grande problema, como a gente estava dizendo aqui, é que a gente não sabe disciplinar. Esse é o ponto. A gente pega esse texto e fala assim, ok, Diego, certíssimo, vamos disciplinar. Aí na hora que vai disciplinar, erra. Porque aí pende para os dois lados. Intensidade novamente. Olha como Pedro chama a gente, né? A gente é muito intenso. Ou a gente bate demais, que aí vocês conhecem, as pessoas que apanharam muito e aí viveram uma vida de espancamento moral, físico, verbal. Aí você tem filho frustrado com o pai, aí acontece todos aqueles relacionamentos quebrados, não tem comunicação, e é sempre na base do soco. E aí tem um texto para isso. Provérbios 19, pode folhear um pouquinho mais para frente, no versículo 18 diz assim, olha que interessante, quando existe o excesso da disciplina. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Tem pai matando o filho. É interessante, no início está falando, você tem que castigar enquanto há esperança. Tem um momento depois que dificilmente vai conseguir. Mas tem pai que está disciplinando o filho, matando o filho, de forma verbal, física, emocional, sentimental. Está perdendo o filho, já perdeu a conectividade com esse filho. Então, cuidado com os extremos. Ou você disciplina alguém de uma forma excessiva, ou você vai para o outro lado. Qual que é? Falta de disciplina. Liberalismo, libertinagem, uma vida sem rumo. Aí você cria quase um monstrinho ali, né? Um semideus. Geralmente é isso. E ele acha que tudo pode fazer. E também tem um texto para isso, 10 capítulos para frente. Provérbios 29, no 15, diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Aquele que é entregue às suas próprias vontades vai envergonhar não só a mãe, vai envergonhar a família, vai envergonhar todo mundo. Por quê? Porque não teve disciplina. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Eu sei que vai ser difícil para os irmãos olhar, mas quem tiver com o celular, abre lá no YouTube, no canal da igreja. Quem não está com o celular, que nem eu aqui agora, vamos praticar a audição novamente. É a famosa Super Nanny. Quase todo mundo conhece a Super Nanny, né? Aquela mulher que cuida dos filhos dos outros, né? Porque os outros não têm dificuldade para cuidar. E ela vai falar nesse vídeo algo fantástico. Eu quero mostrar para vocês como essa mulher entendeu a questão da disciplina e limites. Escute comigo. Isso é uma coisa que nós precisamos ensinar para nossos filhos. O contentamento, aceitar o limite. Claro que ele não vai gostar. Ninguém gosta, que quer fazer uma coisa e fala que não. Não estou falando que ele vai dizer sim, assim, rapidamente, tudo bem, mamãe e papai. Claro que ele vai espernear, que ele vai fazer birra, que ele vai se jogar no chão, ele vai fazer todo esse tipo de coisas para demonstrar o descontentamento dele. Mas você tem que ensinar essa criança a se contentar. Por quê? Porque você ama ele e você está colocando os limites porque você sabe o que é melhor para ele. Quando uma criança quer colocar o dedinho na tomada, no buraquinho da tomada, e você fala não, é porque você sabe que ele vai se machucar. Ele não sabe. Qualquer limite que você coloca para a criança, qualquer não que você fala, qualquer sim que você fala, qualquer agora ou depois, ou antes de jantar não é para comer uma bala porque você não vai ter fome, ou a bala é para comer depois do jantar, ou chocolate agora não porque você vai jantar, enfim, qualquer
limite que você coloque para seu filho, é porque você, papai, mamãe, com autoridade, com responsabilidade, sabe o que é melhor para ele. E porque você ama seu filho. Aliás, é uma coisa que você tem que falar para seu filho. Olha, eu estou falando que não, eu estou colocando esse limite porque eu te amo. E é por amor que eu estou colocando esse limite para você. E essa criança vai aprender, ele não sabe, ele vai aprender que quando ele recebe um não, ou um agora, ou um depois da mamãe e do papai, é porque eles querem o melhor para ele. E porque isso é o melhor, e vai ensinar ele para o futuro uma porção de coisas que ele vai ter que aplicar no momento em que ele saia do contexto da família e entre no contexto desse mundo lá fora, que tem muitos apelos e muitas situações das quais ele vai ter que aprender a dizer não, não quero. Mas isso ele vai aprender aonde? Em casa. Com quem? Com o papai e a mamãe. Com a nossa autoridade e com a nossa responsabilidade de colocar limites em nossos filhos. E dar-se por satisfeito. É isso que eu tenho? Glória a Deus, amém, obrigado, obrigada mamãe, obrigado papai, porque isso é o melhor para nós, tá? Eu acho legal a visão da Super Nani, porque se ela consegue aplicar com crianças, nós conseguimos aplicar na nossa vida, certo? Ela está dizendo o quanto é importante a questão da disciplina. E quando você faz a disciplina, você ama. E quando você diz não, você também está amando. Ela colocou a aplicação na questão dos filhos. Mas vamos trazer um pouquinho mais para a gente. Trabalho. Quantas pessoas precisam dizer não para trabalho? Está trabalhando demais. Quantas pessoas precisam dizer não para a esposa, para o esposo? Precisa, gente. Nós precisamos nos envolver mais com disciplina, com correção. Mas esse é o ponto. Como fazer isso com amor? Aí nós encontramos o texto máximo, que é Mateus 18. Mateus 18 vai te ensinar a como trazer a disciplina com amor. Mateus 18, do 15 a 17, que isso fale seu coração para o resto da vida e que você entenda a questão da disciplina em amor. Nós entendemos que precisamos disciplinar. É necessário, é impor limites, é amor. No início talvez não seja muito parecido com amor, mas o fim é amor. O texto diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Sabe o que a gente faz? A gente pega o versículo 17. A gente coloca a pessoa na frente da igreja e fala, olha, não ouviu, não fez, é gentio, é publicano. Sabe por quê? Porque dá trabalho fazer o versículo 15 e 16. Dá trabalho para a gente. Olha que interessante o primeiro versículo. Se o teu irmão pecar contra ti, você tem que ir até lá, entre ti e ele somente. Escala menor, menos dano. Se tiver uma explosão, vai explodir ali. Não vai chegar numa mulher, na outra pessoa, em outra pessoa, na loja de um, na loja do outro, na casa de um. Não vai resvalar em outras pessoas. Acontece ali, vamos terminar ali. Sabe por quê? Olha a finalidade do texto. A finalidade diz, se ele te ouvir, se ele te entender, se ele entender sua disciplina e pegar essa disciplina e colocar dentro do seu coração, olha o que acontece. Ganhaste a teu irmão. Por que a gente olha para a disciplina com a ideia de matar, de colocar que as pessoas estão erradas e eu certo? Por que a gente olha dessa forma? É chegar e falar, olha, não gostei, a gente precisa conversar. Converse, deu certo, ganha um irmão na fé. Olha que alegria. Segundo passo, o texto vai continuar. Se porém ele não te ouvir, tem gente que não escuta. Tem gente que fala, não entendi não, não quero não. Então, tá bom, se ele não ouvir, você pega contigo outra pessoa
Vai lá de novo, pelo depoimento de 2 pessoas, 3 testemunhas, toda a palavra se estabelece. Beleza, chega lá com ela, conversa com outra pessoa, em amor, em carinho, sempre lembrando da finalidade. Qual que é? Ganhar o irmão. A gente quer logo apontar o dedo na cara e falar que é gentio, publicano, pecador, que não é igual a gente. Que a gente possa aprender isso, queridos. Porque a igreja, uma das marcas da igreja é exercer a disciplina. Mas em amor. Não precisa chegar aqui na frente. Não precisa chegar nos 300 membros do Jardim Augusta. Precisa chegar em quem primeiro? Na pessoa, depois 2 ou 3, hein? Geralmente a gente coloca uns 2 zeros na frente aqui, né? Vamos pegar mais 200 pessoas, a minha família inteira, e vamos chegar lá para falar com ela, a gente amedronta, né? Coloca ela sentada no chão, fala, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? É isso que o texto está dizendo? Não. No final, o que acontece? E se ele não os atender, aí sim, diz a igreja, e se recusar a ouvir também, aí sim você vai dizer à igreja. Se depois da igreja não acontecer nada, considere-o como gentio e publicano. Agora eu pergunto, como que gentio e publicano era tratado por Jesus? Com paixão. O publicano foi no templo, orar, batia no peito. Jesus dá exemplo de publicano e gentio. Quem somos nós para pegar a vara da disciplina e bater até matar uma pessoa? Nós precisamos mudar isso, queridos. Se você tem problema com isso, tem feito a vara ser muito pesada, mais do que ela deve ser, chega em casa, olha para o teu coração. Deus, muda minha vida. Agora, se está faltando vara na tua vida, não só para que você bata um pouquinho em você mesmo, ou em outras pessoas, com todo o amor, aquilo que a gente acabou de ler em Mateus 18, ore também. Clame ao Senhor, fala, Deus, me ajuda. Eu sou uma pessoa que tudo pode. Uma pessoa que tudo pode não vai longe, queridos. Sempre vai fracassar. Então lembre-se disso. Amor tem a ver com limites, sim. Quem ama cuida, quem ama disciplina, quem ama puxa a orelha, mas sempre visando ao quê? Restauração. Se até hoje você pensou em que disciplina vai visar sempre a questão da humilhação, do orgulho e da exposição do pecado, está errado. Visa o quê? Ganhaste o teu irmão. Vamos ganhar gente? Em nome de Jesus, vamos ganhar gente? Vamos tirar essa ideia de perder gente? Quantas pessoas passaram nesse banco? Da minha época, de 10 anos atrás que eu estava aqui. E que foram embora. Por causa de erro nosso, muitas vezes. Vamos chegar nessas pessoas e falar assim, olha, quero ganhar você. O evangelho é para ganhar gente. É para ter gente aqui. E que em nome de Jesus a gente possa usar essa disciplina em amor. Quero orar por você e pelos pedidos do YouTube, que eu sei que são muitos. As questões de Covid, os nossos amigos desempregados, nossas famílias, pessoas enlutadas. Vamos orar por isso, para que Deus nos ajude. Senhor, clamamos a Ti para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor demonstre a disciplina que vem de Ti, Pai. Use em nossa vida. Acompanhe o nosso coração, que não pesemos demais a nossa mão, mas que também não tiremos a nossa mão. Sejamos omissos, ó Pai. Nós queremos ser iguaizinhos ao Senhor, ó Pai. Iguaizinhos a Cristo, ó Pai. A amar quem precisou amar, a puxar a orelha de quem precisou, a reconciliar pessoas, a trazer gente, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Peço pelas pessoas que estão clamando pelo chat, pelos enlutados, pelas doenças, pelos Covids, ó Pai. Ó Deus, te peço, Pai, por favor, traga cura, Deus. Nós acreditamos em Ti, clamamos a Ti. Responde a esses servos, responde a Tua igreja que está clamando pela cura, ó Pai. Deus, nos ajude, Pai. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que perderam seus entes queridos, ó Deus, nos ajude, ó Pai. Traga o Teu consolo, Deus, a toda a consolação. Ó Senhor, traga paz. Esteja conosco, ó Pai, nos ajude. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe muito, que possamos exercer a disciplina do Senhor, não a nossa. Amém.